Vamos fazer outro exercício de vestibular sobre porcentagem, tá? Que envolve conhecimento de juros simples. Então, vamos lá, ó. Uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês durante 5 meses. E, em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4% ao mês. No final dos 10 meses, o novo montante foi de R$ 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? Então, aqui a gente tem duas situações, né? A situação 1, a gente tem, né, um capital que a gente não conhece, né? Quanto será que foi aplicado inicialmente? Essa é a incógnita do exercício, né? Na situação 1, ó, uma quantia foi aplicada a juros simples de 6% ao mês, então a gente tem uma taxa de juros de 6% ao mês, por um período de 5 meses. Então, aqui o T de 5 meses, tá? Isso vai gerar um montante, que a gente também não conhece, tá? Em seguida, ou seja, situação número 2, o montante foi aplicado durante mais 5 meses. Então, aqui a gente tem, na situação 2, um outro capital, que na verdade é o montante da primeira situação, certo? Também foram 5 meses, né? Então, o tempo vai ser aqui outros 5 meses. E é uma nova taxa de juros, também simples, de 4% ao mês. Certo? Isso aqui vai gerar um montante, ó. No final de tudo isso, dos 10 meses, o novo montante, ou seja, o montante aqui da minha situação 2, ele deu, é o R$ 234, tá? E ele quer saber qual o valor da quantia aplicada inicialmente. Qual é o valor aqui do capital da situação 1. Então, olha só. Vamos usar a fórmula dos juros simples, que lembra da fórmula, né? Ó, montante é igual capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros, expressa em número decimal, vezes o tempo, tá? Então, ó, na minha situação 1, a gente teria o montante 1 vai ser esse capital inicial 1, que a gente não conhece, que multiplica 1 mais a minha taxa de juros escrita em número decimal, que fica 0,06, vezes o tempo, 5 meses, tá? Resolvendo isso aqui, ó, ficamos com M1 é igual a C1 vezes, ó, 0,06 vezes 5 dá 0,3. E 1 mais 0,3 dá 1,3. Tudo bem? Então, esse é o montante 1, que a gente só conhece em função desse C1 por enquanto, tá? Na minha situação 2, a gente teria esse montante 2 igual capital inicial da situação 2, que multiplica 1 mais I, que aqui eu já vou colocar 0,04 vezes os 5 meses, né? Vamos substituir o que a gente conhece. O montante 2 é o 234. Esse C2, ó, é igual ao M1. Então, eu vou substituir pelo capital 1 vezes 1,3. Isso vezes o resultado dessa continha aqui nos parênteses, né? 0,04 vezes 5 dá 0,2, mais 1 dá 1,2, tá? Vou resolver esse e esse, então vai ficar 234 é igual a C1 vezes, vamos fazer, ó, 1,3 vezes 1,2, tá? Então, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. 1, 3, 3, 1, 1. Somando, fica aqui 6, aqui 5 e aqui 1. Duas casas decimais, certo? Então, vezes 1,56. Então, esse C1 vai ser o 234 dividido pelo 1,56. Não tenha medo da conta, tá? Vamos fazer junto. Então, a gente tem, ó, 234 dividido por 1,56. Duas casas decimais aqui. Aqui eu também preciso de duas casas decimais, sem alterar o número, tá? Aí a gente esquece que tem vírgula. Vamos fazer a conta. Aqui no 234 vai caber só uma vez o 156, né? Então,
coloca ele aqui. 234 menos 156 dá 78. No resto nunca pode caber, né? Mas ainda tem alguém para descer aqui, ó. No 780, o 156 vai caber 5 vezes, né? Vamos conferir, ó. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 5, 25, com 3, 28, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Então, aqui, ó, resto 0. Aí, sobrou um 0 aqui, põe ele aqui no resultado, tá? Deu 150. Então, ó, o capital inicialmente aplicado foi de R$150, tá? Essa é a resposta do exercício, não é um exercício de alternativa, tá? A resposta coloca o R cifrão, 150, e como a gente tá falando de dinheiro, tem que ter o vírgula 00, ok?